Boa tarde para vocês. É com um grande prazer que eu estou aqui no TV Mulher no dia de hoje. O método anticoncepcional a ser usado por um casal jamais deve ser escolhido pelo médico, e sim pelo casal que desejar utilizá-lo. O médico deve participar nessa escolha, apenas sinalizando quais os métodos aquela mulher apresenta contraindicações. É comum em nossos consultórios que algumas pacientes nos procurem desejosas de usar um determinado método anticoncepcional. Porém, às vezes, ela não poderá usar aquele método de sua escolha, devido ao fato dela apresentar características clínicas incompatíveis com aquele método. É por essa razão que no programa de hoje conversaremos sobre diabetes e pressão alta, que são doenças que muitas mulheres apresentam. Vamos começar pela hipertensão arterial, que é a pressão alta. Primeiramente, eu vou listar todos os métodos anticoncepcionais. Então, vocês estão vendo aqui nessa tela, ó. Nós temos as pílulas combinadas, que tem estrogênio e progesterona, temos as pílulas só com progesterona, temos a pílula do dia seguinte, temos a camisinha do homem, temos a camisinha da mulher, temos o DIU-T de cobre, nós temos os espermicidas, as injeções mensais e as trimestrais, o método de Billings, que é aquele que utiliza o buco cervical, a tabelinha, o anel vaginal, o adesivo transdérmico, os implantes, o método da amamentação, o diafragma, a vasectomia e a ligadura de trompas. Me esqueci de falar ali no DIU, que não é só o DIU-T de cobre, tem também o DIU medicado, tá? No caso da mulher que tem hipertensão arterial, os métodos que merecem destaque são os hormonais, pois alguns desses métodos não poderão ser utilizados. O hormônio chamado estrogênio, contido em alguns métodos anticoncepcionais, pode levar a um aumento da pressão arterial, mesmo nas mulheres que têm a pressão normal. Imaginem em quem já tem a pressão alta. Esta ficará mais alta ainda, podendo ocorrer complicações. Assim sendo, mulheres que são hipertensas não podem usar métodos anticoncepcionais que contêm estrogênio em sua composição, pois só a hipertensão arterial já contribui para um risco aumentado para infarto, derrame, e se você associar a pressão alta ao uso do estrogênio, esse risco aumenta muito. Gente, isso é muito importante. Vira e mexe, aparecem pacientes lá no consultório fazendo uso de métodos anticoncepcionais que têm estrogênio e que são hipertensas. Olha só o risco que essas mulheres estão correndo. Assim, nessa tabela, eu vou resumir quais os métodos anticoncepcionais que a mulher hipertensa pode ou não utilizar. Então, vamos lá. Nos métodos hormonais, ela não pode as pílulas anticoncepcionais orais combinadas, porque elas têm estrogênio na formulação. E nem injeção mensal, que também tem estrogênio na formulação. O que ela pode? Ela pode a pílula que tem só progesterona, o implante subdérmico, porque ele também tem só progesterona, e o DIU medicado, que também tem só progesterona. A injeção anticoncepcional trimestral, embora ela tenha só progesterona, ela só pode ser usada nas mulheres em que a pressão não é tão alta e também nos casos em que não houver doença vascular. Por exemplo, uma mulher que já teve um infarto, um derrame por causa da pressão alta, ela não pode usar também o anticoncepcional trimestral. Pode a pílula com progesterona, o implante ou o DIU medicado. Agora, os métodos não hormonais, os que não têm hormônio na sua composição. Pode usar todos, DIU-T de cobre, os métodos comportamentais, como por exemplo a tabelinha, o método de Billings, os métodos de barreira, como o diafragma, a camisinha masculina e camisinha feminina. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o uso dos métodos anticoncepcionais na mulher diabética. A anticoncepção é muito importante na mulher que tem diabetes, uma vez que o diabetes, se descontrolado, aumenta as taxas de abortamento e de malformações fetais nessa mulher. Isso faz com que seja fundamental o planejamento da gravidez na mulher diabética, a fim de que haja um bom controle metabólico no momento em que essa mulher quiser engravidar.
Com isso, nota-se a importância do uso de um método anticoncepcional efetivo nessas mulheres e que não vá trazer complicações à sua saúde. Os métodos anticoncepcionais que têm pouca eficácia, como é o caso do preservativo, diafragma, espermicida, métodos comportamentais como a tabelinha e o método de Billings, não devem ser usados na mulher diabética, uma vez que seu índice de falha é grande. Eles até poderão ser utilizados quando associados a outros métodos anticoncepcionais mais eficazes e nunca isoladamente. Então, vou começar agora falando o que uma mulher diabética pode ou não usar, tá? Então, vamos começar falando das pílulas anticoncepcionais orais combinadas, que são as que têm estrogênio e progesterona na sua composição. As mulheres diabéticas saudáveis, que são aquelas que não têm complicações vasculares que o diabetes pode causar, podem usar as pílulas combinadas, que são as que têm estrogênio e progesterona, desde que tenham idade menor que 35 anos e que não sejam tabagistas, não fumem. O mesmo vale para as injeções anticoncepcionais mensais, uma vez que essas também possuem estrogênio e progesterona em sua composição. Já as mulheres diabéticas que têm doença vascular, que são aquelas alterações na retina, nos rins, por exemplo, ou que sejam diabéticas há mais de 20 anos, não podem utilizar métodos anticoncepcionais que contenham estrogênio e progesterona em sua composição, que é o caso das pílulas combinadas e da injeção mensal. Os métodos que contêm apenas progesterona, que são as pílulas com progesterona isolada, os implantes subdérmicos, o DIU medicado e a injeção trimestral, podem ser utilizados em qualquer mulher diabética. O DIU-T de cobre não tem nenhum tipo de hormônio e é um método anticoncepcional altamente eficaz, fazendo com que ele também possa ser uma boa escolha para a mulher diabética. Aquelas mulheres que tiveram diabetes apenas na gestação, o que são essas mulheres? Apareceu diabetes na gestação, o bebê nasceu, ela não é mais diabética. Essas podem usar qualquer método, tá? Nessa tabela aqui, está resumindo tudo que eu acabei de falar para vocês. Então é assim, na mulher diabética, os métodos hormonais que têm estrogênio e progesterona podem ser usados na mulher diabética saudável, que aqui não tem as complicações vasculares do diabetes. Nas mulheres que têm menos de 20 anos de história da doença, nas mulheres que não fumam e nas mulheres que têm menos que 35 anos de idade. Aqueles métodos que têm somente progesterona, qualquer diabética pode usar. E quais são eles? As pílulas só com progesterona, os implantes subdérmicos, o DIU medicado e a injeção trimestral. Métodos não hormonais, o DIU-T de cobre, que é um método eficaz e qualquer diabética pode usar. Agora, o que é muito importante aqui, que eu pus até em vermelho, os métodos de barreira e os comportamentais são contraindicados, uma vez que falham muito. E a diabética tem que fazer uma gravidez planejada, para ela estar metabolicamente bem no momento que ela engravidar. Diante de tudo que foi dito, deu para você verem a importância de não se automedicarem em termos de anticoncepção, principalmente com métodos hormonais, pois sem querer vocês poderão estar prejudicando e muito a sua saúde. Com essas informações, termino o TV Mulher de hoje, desejando a vocês uma ótima semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Se tiverem dúvidas ou sugestões, por favor enviem para o e-mail que está aí na tela. Tchau!